Olá, eu sou Poliana Ribeiro, bem-vindo, bem-vinda à nossa segunda aula do módulo 1 do nosso curso sobre regularização de imóveis. Nesta aula nós vamos falar sobre a ata notarial. Simbora comigo? Apesar de despontar nos últimos anos como um instrumento jurídico novo, a ata notarial ela teve o seu reconhecimento em âmbito federal com a Lei 8.935 de 94, que é a Lei dos Cartórios, mesmo indiretamente sendo abordada pelo Código de Processo Civil em 1973. Assim, muitos anos antes do seu reconhecimento pela referida lei, era admitida nos estados brasileiros como atribuição dos cartórios de notas ou tabelionatos de notas em relatar fatos com autenticidade como decorrência da fé pública do tabelião. A ata notarial ganhou destaque com o Código de Processo Civil de 2015 como instrumento de prova no capítulo que trata das provas. Assim dispõe o artigo 384. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado mediante ata lavrada por tabelião. Em seu parágrafo único diz ainda que dados representados por imagem ou som gravados em artigos eletrônicos poderão constar da ata notarial. Assim, a ata notarial é um ato notarial por meio do qual o tabelião ou notário, ou ainda preposto, autorizado, escrevente, revestido da fé pública e a pedido da parte interessada, lavra um instrumento público através da narrativa fiel do que verificou por seus próprios sentidos, sem emissão de opinião, juízo de valor ou conclusão, servindo a mesma de prova pré-constituída para livre utilização. Ou seja, através da ata notarial, constata fielmente os fatos, as coisas, pessoas ou situações para comprovar a sua existência ou o seu estado. Sua função primordial é tornar-se prova em processo judicial ou em demandas extrajudiciais, por meio das cortes e câmaras de conciliação, mediação e arbitragem, e ainda pode servir como prevenção jurídica a conflitos. Então, por meio da ata notarial, o tabelião ou seus prepostos, em razão da fé pública, certifica a existência e as circunstâncias que caracterizam o fato, enquanto acontecimento juridicamente relevante relatado por uma pessoa. Assim, a essência da ata notarial está no ato do tabelião em verificar, presenciar, analisar e autenticar os atos e fatos que, uma vez revestido da fé pública, instrumentaliza o documento para sua utilização como meio de prova. Pode ser objeto da ata notarial tudo aquilo que não seja objeto de escritura pública. A diferença básica entre ambas é a existência ou não de declaração, manifestação de vontade que está presente na escritura pública e ausente na ata notarial. Na ata, há a narração de um fato que caracteriza-se pela ausência de manifestação de vontade. A ata notarial, uma vez constituindo prova de fatos, confere a veracidade da prova para qualquer fim. Tem a força de provar a integridade e a veracidade de fato, atribuir autenticidade, fixar data e hora, assim como comprovar, inclusive, a existência de conteúdo ofensivo ou criminoso. A ata notarial, em regra, deve conter a qualificação da pessoa que solicita, pessoas físicas capazes e incapazes maiores de 16 anos, procuradores e pessoas jurídicas. Comprovação da condição, data e hora precisas da verificação dos fatos, o local da ocorrência dos fatos ou da constatação, a exemplo do acesso à internet,
a descrição do fato a ser descrito ou presenciado, tendo ali o objeto, podendo ser lícito ou ilícitos físicos, eletrônicos e sensoriais, e a finalidade do procedimento, que é a intenção do solicitante. Existem muitas situações em que é possível utilizar a ata notarial no dia a dia das pessoas para constituir prova, ainda mais no mundo atual que nós vivemos, cibernético, né, em que em um momento se publica algo e em outro já se exclui. Então vamos ver agora alguns tipos de atas notariais. Temos a ata notarial de presença e declaração. Nessa ata, o tabelião ele faz uma narrativa fiel em linguagem jurídica, né, da declaração do interessado, pura e simples, que atingem direitos próprios, né, envolvendo o sentido de se manifestar, fazer valer o direito. Como exemplo, atas de reuniões de condomínio, quando há um litígio, um grupo de condôminos, né, pode ser prejudicado pela redação, oficial dos fatos desenrolados em assembleias e atas de reuniões societárias, ou ainda quando há um litígio envolvendo sócio ou um grupo, né, que pode prejudicar os outros sócios pela redação dos fatos desenrolados ali na reunião ou na assembleia, certo? Temos a ata notarial de verificação de fatos na rede de comunicação de computadores ou internet. Nesta, o interessado solicita ao tabelião que acesse determinado conteúdo na internet e verifique-o, narrando e materializando tudo aquilo que presenciou. Como, por exemplo, o uso, né, indevido de imagens, textos, logomarcas, fatos contendo difamações, injúrias e por aí vai. Também pode atestar o conteúdo de Facebook, publicações em Instagram, Twitter e outras redes sociais, como também de mensagem eletrônica, e-mails, né? Por exemplo, constatando o conteúdo da mensagem e o IP emissor. Temos ainda a ata notarial de verificação de fatos em diligência. Nessa ata descreve-se situações diversas e imprevisíveis. A exemplo, no caso de diligência em que encontre algum fato em parte da cidade, que presencie e verifique um diálogo telefônico, em que o interessado fará a um número de modo que o diálogo seja transcrito fielmente para o instrumento notarial ou que constate a existência de placa publicitária, um outdoor e seja transcrito também através da ata notarial o seu conteúdo fidedignamente. Também que o tabelião presencie a abertura de cofres bancários como prova da existência do conteúdo, né, que está ali forçada ou não do cofre, a entrega de chaves por parte do locatário também, ou eventual recusa em aceitá-las por parte do locador, ou mesmo ateste ali o estado físico de um imóvel ou bem imóvel. Temos também a ata notarial de comparecimento e ausência de outrem. Nessa ata, o interessado na qualidade de compromissário comprador em instrumento particular de compromisso de compra e venda quitado, cujo vendedor, tentando impor embaraços ao cumprimento da obrigação, ou seja, a outorga da escritura definitiva, o interessado poderá notificá-lo a comparecer em cartório tal hora, tal dia, para fins de outorga de escritura definitiva. Temos também a ata notarial de notoriedade. Essa ata, ela verifica a existência de determinada pessoa, atestando que reconhece a pessoa como tal e que a mesma aparenta boas condições físicas e mentais, tendo ela declarado ao tabelião que não se encontra interdita ou em processo para tanto, o que capacita para todos os atos da vida civil, conforme a correlata lei civil.
Por suas características abrangentes e em razão da informatização da comunicação e todas as suas consequências e evoluções, que envolve a digitalização de documentos, substituição do papel por meio eletrônico, troca de informações, textos e até assinaturas e autenticação pelo meio virtual, identificação biométrica ainda e criptografia, se encontra na ata notarial um autêntico instrumento de comprovação e certificação, especialmente da comunicação eletrônica. Importante destacar que, pela intervenção do tabelião, fatos não jurídicos passam a ser jurídicos, independentemente do suporte ou meio em que estão lançados ou que venham a ser utilizados, permanecendo seu registro para verificação e comprovação. Então essa é mais uma aula, finalizamos aqui a segunda aula do primeiro módulo do nosso curso sobre regularização de imóveis. E eu aguardo você na próxima aula. Até lá!